Então vamos lá. Nós vimos da última vez sobre essa questão da oração, da vida com Deus, da vida devocional. Então, o que geralmente todo mundo fala é que pouca oração. O quê? Pouca oração? Como que é? Pouca oração? Vocês nunca ouviram essa frase? Pouco poder. Muita oração? Oi? Pouca oração? Pouco poder. Muita oração? Muito poder. Mas a pergunta que vale R$1 milhão: por que eu quero poder? Por que eu vou orar para ter poder? Eu quero ter poder por quê? O Júnior, ajuda eles ali, ó, com as cadeiras, tá? Pode isso. Se tiver que tirar a cadeira, tá? Ajuda eles aí. Por que eu quero poder? Tá muito frio para vocês? Se tiver muito frio, a gente diminui um pouco o ar. Não, vê aí, ela tá com frio. Ela tá com frio a senhora? Não, tá bem. É? A senhora é mãe dele, né? A senhora, ele é mimizento, né? Não? É ou não é? Isso aí é mimizento, né? Não? Aí a senhora não quer contrariar ele. Ele já falou para a senhora, não pede nada, não foi? E aí a senhora fica com receio dele aí. Então, gente, então, muita oração, muito poder. Mas eu quero poder para quê? Para que eu quero poder? Oi? Então, se eu não testemunho é porque eu não oro, né? E por que eu não oro? Porque muita oração, muito poder. Se eu não testemunho, é porque eu não vou orar, porque eu não preciso. Porque eu não vou testemunhar. Porque se eu for testemunhar, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque eu preciso do quê? De muito poder. Faz sentido ou eu estou viajando? Faz sentido o que eu estou falando ou eu estou viajando? Quando você tem um filho doente, você ora bastante? Uma doença grave, você ora muito. Por quê? Você precisa de poder. Aí você ora. Se eu não preciso, eu não vou orar. Se eu não preciso, eu não vou buscar aquilo. Isso é um defeito nosso? Isso é um... Não, isso é do ser humano. Nós somos assim. Não é isso? Se você não tiver a consciência de que você tem que fazer um regime, você vai fazer? Você não vai fazer. Se você não tiver a consciência de que você tem que se cuidar ou fazer determinada coisa, você não vai fazer. Então, quando a gente diz assim, muita oração, muito poder, eu preciso entender para que eu quero o poder. Porque dependendo do que eu quero de poder, eu não vou, como é que fala? Orar. Então, tem um texto bem interessante quando Jesus Cristo vai falar sobre isso. Vamos lá, acho que é Marcos, né? Vamos abrir lá em Marcos 9, 14 a 19, a 29. Marcos 9.
Diz assim, que quando chegaram a um lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiram com eles. E logo, todo o povo que viu, logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Verso 16, perguntou os escribas, o que vocês estão discutindo? E respondeu-lhe um entre a multidão, mestre, eu trouxe a ti o quê? Meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem. Mas o quê? Eles não conseguiram. Então vamos lá. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Me traga o menino. Então eles o trouxeram e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo que ele está assim? Então, desde a infância, respondeu. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pode mais? E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e... E o que aconteceu? O espírito gritou, agitou violentamente, saiu, o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Por quê? Pergunta de R$1 milhão. O que eles perguntaram? Porque Jesus conseguiu fazer isso. Como é que você conseguiu fazer isso? E a gente não conseguiu fazer isso. Por quê? Jesus estava toda oração. Então, quem não está em tempo todo em oração não consegue expulsar demônio. Então, se o demônio aparecer, você está em todo tempo em oração? Não, então se aparecer o demônio, o que vai acontecer com você? Ele vai chamar o pastor? Por que você tem que chamar o pastor? O pastor está o tempo todo em oração. Vocês acreditam nisso? Falta de fé? Você acha que é isso? Então quem não consegue expulsar demônio é porque não tem fé. Oi? Não é só isso, não. Demônio que são mais fortes do que o outro. E para você conseguir expulsar. Então vamos lá, o Mike Kenny. Ele veio lá da Haiti. E vocês já viram muita coisa lá de demônio? Como que é lá? Lá é um pouco complicado do que eu estou vendo aqui. O pastor de lá, ele praticamente ele sabe expulsando o demônio. Na verdade, não só ele. Eu sempre, algumas vezes, acompanhando ele. O pastor daqui não sabe expulsar demônio. De lá sabe. É isso que você quer falar? Você foi falar isso aqui. Eu tô achando que você ia falar um negócio legal. Aí você já começa a falar que o pastor de lá expulsa demônio e daqui não. Não, é isso que eu quis dizer, não. Não foi isso. Não é isso, não. Porque lá ele tem algumas pessoas que caem com demônio. Aí tem alguns que os demônios saem mais rápido. Mas existe muitos rituais lá, né? Existe muito rituais lá no Haiti, né? Nossa, não me fala.
É bastante. E aqueles rituais acontecem mesmo, aquele negócio de matar alguém, de ir procurar de animais. Tem coisa grave, tem coisa pesada mesmo lá. Você sabe a história lá, você treme. É coisa, não é brincadeira, não. É assim na frente. Aí você tem pessoal, você vai encontrar, pode estar andando aqui, você viu um cachorro, né? Mas não é cachorro, é um ser humano. Você conhece esse ser humano. Aquele ser humano pode ser seu amigo. E é um cachorro. Voltar e ser um cachorro, qualquer animal. Você já viu visitação lá, quando o diabo visita? Para mim, lá, o diabo andando vivo, né? Você conseguir ver. Não é só lá, não, porque o pessoal, quando ele viaja, ele está com um demônio nele. Ele mesmo se viaja no outro país, não tem esse culto, mesma coisa lá, como funciona lá. Lá eu sei uma história lá. Pessoa que está vivendo em Paris, mas tem um haitiano também que faz patrulhamento de noite lá em Paris. O pessoal lá, eles viam um porco na rua, aí lá meia-noite. Aí aquele porco, o pessoal lá é proibido você soltar esse bicho. Não. O pessoal acha, eles matam, para não causar acidente na estrada. Então, o pessoal puxa o gatilho para ele matar esse aquele porco que estava vindo. Mas só que tem um haitiano nessa turma, daqueles polícias que estava fazendo patrulhamento nessa noite. Ele falou, não matou não. Ele sabia o culto, ele já sabia esse porco era um ser humano. Consegue entender? E quando o pessoal falou, não vamos deixar dessa vez. Ele deixou, e na manhã seguinte, o pessoal que era esse porco, ele vem agradecer ele por tudo, porque se não foi morto naquela noite, era ele que era esse porco. É loucura, gente. Eu estive na África, o pastor Jerônimo contou um fato. Havia um culto e as crianças chegaram perto do rio. E um jacaré foi e engoliu uma daquelas crianças. E quando o pastor viu aquilo, o pastor desceu nas águas e pegou aquele jacaré. E abriu a boca e arrancou a criança e falou, esse não é seu. Eu vi uma cena que foi horrível. Se você desconfia de alguém que te roubou, você pode matar essa pessoa na rua. E a gente estava numa vila e o carro parou e de repente a gente viu um tumulto, um homem batendo muito numa mulher, sangrando. E o pastor Jerônimo parou o carro, olhou perto dele e falou, para. Ele falou, ela me roubou. E o pastor Jerônimo olhou para ele e falou, você entrou na nossa casa e você roubou a nossa casa e eu não te denunciei. E eu sei que foi você que fez. Eu não te matei. Não mata ela. E era uma cena tão horrível. Eu nunca vi uma expressão no rosto de alguém tão dura. Tão dura. Talvez a gente está brincando com coisas aqui que a gente acha que é brincadeira. E não é brincadeira. Nós estamos numa guerra espiritual. E o que o diabo faz a gente entender que a gente não está numa guerra espiritual. O pior problema nosso é acreditar que a gente não precisa, que a gente está vivendo, que tudo é paz, que tudo é... E aí ele coloca uma série de coisas que a gente vai querer consertar, mesmo querendo consertar, ou mesmo querendo repreender, mas é a armadilha dele. Então, como que a gente vai fazer para poder lidar com essas situações? É ter a mente de Cristo. O que Cristo faria aqui? O que Jesus vai fazer aqui? Como que Jesus vai agir? Então a gente fica falando, né? Muita oração, muito poder. Mas se eu não vou usar aquilo, tá? Vocês lembram quando saiu, não sei quantos aqui é da minha idade, né?
eu não aparento o que eu tenho de idade. Então, eu só queria que vocês entendessem isso. Mas vocês lembram quando falaram que ia faltar sal? O que aconteceu quando o governo falou que o sal ia acabar? Que não ia ter mais sal? O que o povo fez? Estocou sal, gente. 1 quilo de sal dura quantos anos na tua casa? 1 quilo de sal dura quanto tempo na tua casa? Oi? Estou perguntando para quem cozinha. Para quem não cozinha, eu não vou nem perguntar. Porque o sal ali dura uns 10 anos. Vocês sabem que o botijão de gás que mais dura em Jundiaí é lá. Não é não, Sara? Então eu falo isso, que o botijão de gás da Sofia é o trem que dura, hein? Né? Então não é verdade, irmã? Tem uns botijão de gás que geralmente dura quando? Quanto tempo dura um botijão de gás? Na casa, uns 4 meses. 4 meses. Quanto, Beta? 1 ano dura seu botijão de gás. Não tem botão. Não, é elétrico. Ela usa air fry. Não é isso, velho? É air fry. Tá? Eu não sei, gente. E o infeliz o botijão de gás, ele é endemoniado na minha casa. Não é possível. Ele só acaba quando a comida está no meio. E quando eu estou em casa. Ele nunca acaba quando eu não estou em casa. Coitada da Marli, né, filha? Coitada da Marli, é isso. E quem que tem que ir lá buscar o botijão de gás? Às vezes sábado à noite, às vezes domingo. É um negócio assim. Aquele botijão, ele é endemoniado. Ele nunca acaba quando eu estou assim, tranquilo, que eu estou calmo, que eu não tenho que fazer nada. Né? Então, o que o povo fez? O povo estocou aquilo. Estocou sal. Como é que pode estocar sal? Por que estocou sal? Com medo. Eu vou orar quando? Se eu começar a me deparar com algumas coisas. Se eu não ter que enfrentar algumas coisas. A gente aqui conviveu com muito macumbeiro. Maísa, o cunhado dela era irmão do meu cunhado. E o meu cunhado tinha um centro dentro da casa dele. Então, às vezes, eu tinha que pegar o carro emprestado dele. E onde que era a garagem? No centro. Gente, eu abri aquela portão rápido demais, gente. Abri, já saía rapidinho. Aí um dia eu cheguei, era quase meia-noite, eu quis ver lá o que tinha ali dentro. A porta ali não trancou, cara. Na hora que eu entrei lá, que negócio, gente. Primeiro que eu vi um cacique desse tamanho, né? Um índio. Indião, assim. E aí do lado esquerdo tinha um caboclo velho. Negro, assim. Gente, não é que eles falaram comigo? Você entra aquele negócio, aquele trem olhando pra você. Falei, tá repreendido em nome de Jesus esse trem aí. Chãozinho ali. Meia-noite e meia. Troço feio demais. Arrepiante mesmo. Então, se você não se depara com determinadas coisas, você não vai querer. Você não vai. E assim, o que é pior de tudo é que a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Que a gente nunca vai enfrentar uma situação dessa. Que a gente nunca vai se deparar com uma situação dessa. A gente acha que não vai acontecer. O que diz o verso 29? Oi? É oração em jejum? O que Jesus quer dizer com isso? É oração em jejum. Se eu fizer oração em jejum,
eu vou expulsar todos os demônios. Quem não duvidar, opa, já colocou mais alguma coisa. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Então tem que orar, tem que jejuar e eu preciso crer. Se não, não duvidar. Porque se duvidar, o inimigo sabe. Você tem medo dele? Você não tem medo, não? Olha lá. Em nome de Jesus. O Senhor está com a senhora. É Ele que dá a força. E repreende. E expulsa, em nome de Jesus. E é só não fica fazendo entrevista também, não. Não fica perguntando, não. Não fica conversando, não. Não, só já chega aí. Já repreende. E o quê? Não fica fazendo entrevista. Pra quê? Não fica perguntando de onde veio. Se ele é um derrotado, por que eu tenho que fazer entrevista? Mas a senhora não fica perguntando o nome dele? Eu não. Não fica querendo saber de onde é? Não, ele já é um demônio já derrotado e caído, por que eu tenho que fazer isso? E fica conversando. Não. É expulsar em nome de Jesus e recebe a bênção em nome de Jesus. Nós temos que crer. Se crer, veremos a glória do Senhor. E ficar conversando com o demônio. De onde você veio? Tem gente que gosta de conversar. Fica conversando, fica. Então, Vou falar aqui, porque senão corre até um processo. Perguntaram para ele, qual é a igreja que você mais gosta de? Aí ele falou, eu não gosto de ir na presbiteriana. Por quê? Eles não acreditam em mim. Aí eu não gosto de ir na batista. Mas por que você não gosta de ir na batista? Não deixa eu nem falar. Onde você gosta de ir? Gosto de ir na Universal. Por quê? Porque lá eu dou entrevista. Porque lá eu dou entrevista. Quem que é o pai da mentira? E aí você fica o quê falando com o diabo? Por quê? Então por que você quer saber de onde você veio? O que você está fazendo aqui? Se tudo que ele fala é o quê? É mentira. É mentira. Por que eu vou ficar fazendo perguntas? Sendo que Jesus já olha e diz, sai, sai, eu te repreendo. Mas eu não tenho essa situação diária com o demônio. Então, eu não preciso orar dessa forma. Eu não preciso ter essa oração, esse jejum. Na verdade, o que Jesus está dizendo não é oração e jejum. Porque quanto de oração e jejum eu tenho que fazer? Quanto de oração e jejum? Oi? Então não tem. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, é a tua vida de oração e jejum. É a tua conduta. É a forma como você vive, é a forma como você crê. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver uma vida na presença do Senhor, você vai conseguir, Maquini? Não vai conseguir. Então, eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Então, a minha vida é um testemunho. Qual é o maior medo que as pessoas têm hoje de expulsar demônio? Oi? Qual é o maior medo? O maior medo da gente expulsar demônio qualquer? O demônio revelar a vida dele, os pecados dele diante de... Já viu isso?
Eu já vi um pastor que não estava fazendo corretamente. Todo mundo na igreja, ele era o super pastor. Só que a vida dele com Deus não estava perfeitamente. E ele levantou a mão para expulsar um demônio na igreja, e o demônio olhou para a cara dele: quem tu és para me expulsar, se eu estou andando do teu lado todos os dias? E aí começou a revelar: você bate na sua esposa, você maltrata o seu filho, você faz isso, você faz aquilo. Passou uma vergonha. É conhecido esse pastor? Pronto, olha o demônio entrando de vocês aí, ó. Mas depois, no final, se a gente conversa... É, povo. Eu preciso ter esse medo. Eu preciso ter esse medo ou não? Do demônio me acusar ali. Ele pode fazer isso? Ele é acusador. Quem já ouviu essa seguinte expressão? Você não pode orar alto, porque o diabo vai ouvir o que você fala e vai saber o que você quer. Você já ouviu isso aí? É? Ah, então você não pode falar alto. Não, porque ele vai ouvir. Orar mentalmente só. É. O diabo, ele precisa ouvir o que você fala para saber quem é você? Não. Ele só precisa o quê? Da minha conduta para saber quem eu sou. O diabo não precisa ouvir o que eu falo. Ele só precisa ver o que eu faço. É uma outra mentira que colocaram para a gente. No espiritismo, você sabe como que se sabe o que é um espírito elevado e um espírito baixo? Sabe como é que é? No espiritismo, como é que você sabe que aquele espírito era um espírito de um ser elevado e aquele espírito não é de um ser elevado? Discurso. Se aquele espírito não fala palavrão, ele é elevado. Se ele é educado, ele é polido, ele é um ser elevado. Vamos pensar nos nossos políticos, como eles se apresentam? Como que é o discurso dos nossos políticos? Semana eu estava lá na academia, eu faço academia. Eu escorreguei essa semana e fui. Eu estou lá, né, com ele e tal. E a gente tem uma pessoa ali que a gente tem trabalhado muito com a fé dele. E ele tem uns comportamentos meio duvidosos, umas atitudes que são complicadas. E aí eu estava ali com ele e tinha uma senhora que, da academia e chegou para a gente e falou: Eli, esse rapaz sim deveria ser professor. Que homem educado, que pessoa prestativa e que me ajudou, independente de eu ser mulher ou não, porque a gente percebe quando alguém quer nos ajudar com segundas intenções. Que pessoa boa! Eu e o Eli começamos a rir, né? Porque por aquela atitude, por aquele comportamento daquele senhor ali, que é uma pessoa, tem alguns outros complicados, ela fez um julgamento de que ele era uma pessoa o quê? Perfeita. Então o diabo, ele não precisa ouvir o que você fala. O diabo precisa ouvir o que eu falo. E o diabo está em todos os lugares ou não? Está em todos os lugares? Você sabe o que alguns pastores pregam? Que todo banco vazio de igreja tem um demônio sentado. Então o que você faz? Põe a bolsa e tira ele. Põe a bolsa. Você botou a bolsa, ele sai.
Se você botar a bolsa, o demônio sabe. Você sabia? A senhora ouviu isso? Já não. Mas que a senhora já ouviu, eu sei que a senhora já ouviu, que o cigarro é a chupeta do diabo. Isso, quem já ouviu isso? Que cigarro é a chupeta do diabo? É. Sabiam disso? Não? Então, essas coisas, você também sabia disso, né? Então vamos pensar nisso aí. Um jovem pastor, ele recebe um telefonema. Pastor, vem aqui em casa, minha filha está endemoniada. O senhor precisa vir aqui. O senhor precisa vir orar por ela. E aquele pastor falou, irmã, o mesmo Deus que está aí é o mesmo Deus que está aqui. Se a senhora orar, repreender, esse demônio vai sair. É aquela irmã, não, pastor, já fiz isso. Eu preciso que o senhor venha aqui, o senhor precisa me ajudar. O senhor tem que vir aqui. Ele falou, tá bom, irmã, já que é assim eu vou. Mas ele estava morrendo de medo, morrendo de medo. Aí ele ligou para um outro pastor, ligou para um pastor mais antigo, falou, pastor, está acontecendo isso, eu nunca tive uma experiência dessa. O irmão pode ir comigo? E o pastor falou, não, posso sim. Passa que me pega, que eu vou. E aí o pastor jovem pegou o pastor mais antigo, mais experiente, e foram à casa daquela irmã. E no meio do caminho, aquele pastor mais antigo começou a falar, o irmão já fez isso? Não, então, ó, você sabia que geralmente não vem um só demônio? São vários demônios que vêm na pessoa. Você sabia que quando você for expulsar um demônio, ele fala tudo que você fez? Ele conta toda a tua vida. E aquele jovem pastor já começou a... Fala mesmo? Fala. Mas conta tudo. E como é que ele conta? Conta tudo. É? Então tá bom. Chegaram lá, a menina toda arrebentada, quebrando tudo. E quando eles entram na casa, aquele jovem pastor olha para aquele pastor mais experiente. Pastor, fica à vontade. E aquele pastor olha para aquele jovem pastor. Não, essa experiência é sua. Você precisa passar por uma experiência dessa. Vai você. Vai lá e expulsa o demônio. E aquele jovem pastor foi chegando perto da menina, foi erguendo a mão e disse assim, demônio, demônio, demônio. Em nome de Jesus. Sai dela, sai um de cada vez, mas sai calado, não vai falar nada, vai sair um de cada vez e vai sair. O que diz Romanos 8, 31? Vou pegar aqui, Romanos 8. Verso 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. O que disseram sobre Jesus quando viram ele comendo na casa dos pecadores? Chamaram ele do quê? Comilão e beberrão e amigo de pecadores. Quando Jesus conversa com uma mulher, quando Jesus cura leprosos, o que o demônio fez? Usou aquelas pessoas para acusar Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o demônio vai te acusar. E você sabe como ele acusa? A vida das pessoas que vão levantar a tua vida. O pior demônio não é aquele demônio que te acusa no momento que você está expulsando. É o demônio que te acusa todo dia. Que fica caçando na tua vida algum defeito. Que fica te procurando.
Esse é o pior de todos os demônios. É esse demônio que está matando a gente, que está destruindo família. Porque ele acusa, ele não mostra o teu erro e tenta te ajudar. Ele não mostra o teu erro e tenta tratar você. Esse é o pior de todos os demônios. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? A gente está com tanto medo do demônio e que a gente não tem medo das pessoas. Que o nosso maior medo é das pessoas. E às vezes a gente é acusado de coisas que a gente nem sabe. Essa semana meu filho chegou para mim e falou: pai, tem um protesto da Claro. O que foi, filho? Vem aqui, veio aqui. R$10. A gente não sabe o que é. E estava o nome dele no Serasa, R$10. E ele brigando comigo: não, sai papai, vai querer saber, que a gente precisa saber o que é isso. Vamos. Eu falei: paga. Paga. Paga, filho. Depois a gente vê. E eu com a menina no telefone, tentando. Ela falou: não, tá aqui a cobrança. Mas o que é? Tá aqui a cobrança. Mas o que foi? O que nós deixamos? Porque é uma conta que está em débito. Débito automático. Não apareceu para a gente isso. Talvez a gente ache que pelo fato dele morar em Indaiatuba, tem encerrado o contrato dele, de ter vindo, alguns requisitos, sei lá. Quem fará alguma acusação? E se eu for expulsar aquele demônio, o demônio olhar para mim e falar: você fez isso, eu vou dizer: eu fiz, mas já está perdoado em quê? Em Cristo Jesus. O Senhor já me perdoou. O sangue de Jesus já me perdoou. Agora, se eu tenho uma vida escondida de Deus, se eu tenho uma vida escondida, que eu vivo naquela prática, não vai expulsar demônio. Eu estou sendo usado pelo demônio. Então, como é que a própria Bíblia diz, como que quando fala que Jesus estava expulsando pelo Beelzebu, Jesus fala assim para ele: como que um demônio vai expulsar outro demônio? Se eu sou um Beelzebu, se eu estou expulsando as pessoas pelo nome do demônio, demônio é muito burro. Demônio é muito burro. Um demônio expulsando outro demônio? Oi? Um demônio não faz isso. Então o que o demônio quer fazer com a gente? Desmoralizar a gente. Quem aqui está sem pecado agora? Sabe o que Jó fazia? Todos os anos. Ele oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos dele. Mas havia um outro tipo de sacrifício que Jó oferecia para os filhos dele. Jó oferecia um sacrifício pelos pecados ocultos. O que é um sacrifício pelos pecados ocultos? Vai que eles tenham errado e eles não confessaram e eles não sabiam que eles erraram, eu vou o quê? Oferecer um sacrifício. Eu vou garantir. Porque o que eu sei eu já ofereci. Mas vai que eles têm outras coisas que eu não sei. O que eu faço? Eu também ofereço. Que era o sacrifício pelos pecados ocultos. Para que eu quero poder? Quero poder para testemunhar. Eu quero poder para me controlar. Eu quero poder para servir ao Senhor. Eu quero poder para abençoar. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para você é: por que você quer poder? Porque aí vai definir se você vai orar ou não. Se você vai buscar ou não Deus.
quero poder para nada. Então, vamos orar. Agora, ficar lá na porta do hospital precisa de poder, não. É só doença física que aparece ali? Muita coisa ali, doutor? Todo dia? 24 horas. Então, tem sido interessante essa conversa com o meu filho do que ele tem visto, do que ele tem presenciado. O quanto que as pessoas hoje estão precisando. Eu tenho pecado, eu tenho erro. Se o diabo vier aqui, ele vai falar, você fez isso, você fez aquilo. Sabe o que eu vou dizer para o diabo? Cala a boca. Porque o meu pecado já foi o quê? Foi perdoado. Já foi perdoado. O teu não. Você já está condenado. E por que o diabo faz isso? Porque ele já está condenado. E por que ele está já condenado? Porque ele teve uma experiência que eu e você já não tivemos. Qual a experiência que o diabo teve que nós não tivemos? O diabo morou no céu. Oi? Ele era um querubim. O diabo já viveu lá. Então por que ele vai para um lugar que ele já foi expulso? Como ele vai ser resgatado de uma coisa que ele mesmo o quê? Recusou. Eu não vivi ainda na presença de Deus como o diabo viveu. E o que Deus quer? Usar a minha vida. A maior alegria que o diabo tem em relação a Deus é quando ele tira e leva um homem para o inferno. A maior alegria do diabo é envergonhar, é matar, é roubar, é destruir, é dividir. Isso é a alegria dele. Tudo bem, povo? Ficou alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Se tiver, manda mensagem para mim, tá bom? Fala, pastor, não entendi aquilo lá, tá? Ou vem marcar um horário e a gente conversa. Tudo bem? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Pai, te louvamos, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor continue na nossa vida. Que o Senhor nos capacite e nos dê esse desejo de servir ao Senhor e de buscar. Nos prepara para logo mais à noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu povo?